A noite em que me vi trancado no ossário do cemitério foi a mesma em que descobri que o verdadeiro terror não está nos mortos, mas nos segredos que eles deixam para trás. Entre pilhas de ossos anônimos e o silêncio opressivo, percebi tarde demais que eu não estava sozinho. O que me acompanhava lá dentro não era algo que pudesse ser explicado, nem esquecido. Se eu soubesse o que aquela porta trancada me faria encontrar, jamais teria pisado ali. Mas agora, o tempo já não me pertence, e tudo o que posso fazer é contar o que vi antes que o que restou de mim desapareça junto às cinzas dos esquecidos. Eu nunca quis trabalhar em um cemitério. Quando aceitei o emprego, achei que seria temporário, algo para me ajudar a pagar as contas até encontrar algo melhor. Mas o tempo passou e lá estava eu, todos os dias, cuidando de túmulos, cortando grama e às vezes ajudando nas exumações. O cemitério em que trabalhei não era famoso, nem antigo o suficiente para atrair curiosos. Mas para mim, cada sepultura tinha uma história que nunca seria contada. Cada lápide escondia um passado que ninguém mais lembrava. Mas havia um lugar que me incomodava desde o primeiro dia: o ossário. Um galpão simples, de concreto gasto e porta de ferro enferrujada, escondido no canto mais remoto do cemitério. Poucos falavam sobre ele, e aqueles que mencionavam o faziam com uma estranha hesitação. Era para lá que iam os restos dos túmulos mais antigos, quando o espaço precisava ser reutilizado. Pilhas de ossos anônimos, armazenados em prateleiras, sacos e caixas, como se fossem apenas objetos sem valor. Mas algo naquele lugar me deixava inquieto, como se as paredes tivessem memórias que queriam ser ouvidas. E por mais que eu evitasse entrar lá, o destino, ou talvez algo mais sombrio, me forçou a cruzar aquela porta numa noite que eu jamais esquecerei. Eu estava acostumado ao silêncio do cemitério à noite, mas naquela madrugada chuvosa havia algo diferente no ar. O vento sibilava entre os túmulos e o som da chuva ecoava como pequenos sussurros. O zelador, um homem velho de poucas palavras, havia me pedido um favor antes de ir embora. Tranque o ossário antes de sair e não olhe demais lá dentro. Seu olhar cansado parecia esconder algo, mas eu ri, achando que era apenas superstição. Como alguém que passava noites inteiras cercado por mortos poderia acreditar em lendas? Mas, naquela noite, eu descobriria que há coisas que vão além do que chamamos de realidade. Com a lanterna em mãos, caminhei pelo cemitério encharcado, cada passo meu afundando na lama. O ossário me esperava imóvel e sombrio, como se soubesse que eu estava chegando. Quando destranquei a porta e a empurrei, o ranger do metal ressoou alto demais, quase como um grito sufocado. O cheiro de terra úmida e ossos antigos me envolveu imediatamente. Eu queria apenas fechar a porta e ir embora, mas algo me fez olhar para dentro. As prateleiras de ossos estavam lá, como sempre. Mas meus olhos foram atraídos para algo no fundo. Uma caixa de madeira, diferente das outras, parecia ter sido colocada lá recentemente. Me aproximei, sentindo o coração acelerar sem motivo. Quando toquei a tampa, ouvi um som atrás de mim, algo como um arrastar suave, mas não havia mais ninguém ali. Ri de mim mesmo, nervoso, e abri a caixa. Dentro, encontrei algo que me gelou a alma. Um pequeno caderno, velho e mofado, com páginas cheias de uma caligrafia quase ilegível. Mas o que mais me assustou foi o nome escrito na capa. Era o meu. Foi nesse momento que percebi que eu não tinha trancado a porta ao entrar. Quando me virei para sair, a porta de ferro se fechou sozinha, com um estrondo, me deixando preso. O som ecoou pelo ossário. E de alguma forma senti que aquele seria o menor dos meus problemas. O verdadeiro terror ainda estava por vir. Eu tentei me convencer de que era apenas o vento, que a velha porta enferrujada havia se fechado por causa da tempestade lá fora. Mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Meu nome naquele caderno, como poderia estar ali? Minhas mãos tremiam enquanto o folheava, encontrando páginas que descreviam minha vida em detalhes que ninguém mais sabia.
Momentos que eu nunca contei a ninguém. E conforme eu virava as folhas, o relato parecia mudar. Deixava de ser um diário sobre o passado para narrar o presente, descrevendo exatamente o que estava acontecendo comigo naquele instante, dentro do ossário. Ele sente o peso do medo, mas ainda não compreendeu o que o espera. Li em voz alta, minha própria voz ecoando no espaço apertado. Meus olhos passaram para a próxima linha e meu coração quase parou. Agora, ele percebe que não está sozinho. O barulho veio de trás de uma das prateleiras. Um som seco, como ossos raspando uns nos outros. Meu corpo congelou. Eu não queria olhar, mas não conseguia evitar. No canto mais escuro do ossário, algo se mexia. Não era um cadáver que havia voltado à vida, nem uma presença fantasmagórica. Era pior. O que vi foi uma silhueta humana, mas sem rosto, sem pele, como um reflexo distorcido de mim mesmo, feita de sombras que pareciam se alimentar da escuridão ao redor. Ela me observava, mesmo sem olhos, e cada movimento seu era lento, calculado, como se estivesse se deliciando com o meu pavor. Corri para a porta, tentando abri-la à força, mas era inútil. Atrás de mim, o som de passos descalços ecoava, aproximando-se lentamente. A voz sussurrou dentro da minha cabeça, não pelos ouvidos. Você foi escolhido. Agora, você faz parte de nós. Eu gritei. Gritei tão alto que pensei que minhas cordas vocais fossem se romper, mas ninguém poderia me ouvir. Minhas forças começaram a falhar enquanto eu lutava contra a porta trancada, e o desespero se misturava ao cansaço. O caderno, ainda apertado em minhas mãos trêmulas, parecia pulsar, como se estivesse vivo. A criatura, ou o que quer que fosse, continuava se aproximando, cada passo ecoando como o toque de um sino fúnebre em minha mente. Eu sabia que não podia fugir, mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Foi então que notei algo estranho nas últimas páginas do caderno, palavras riscadas, como se alguém ou algo estivesse tentando apagá-las. Mas uma frase ainda era legível. Aquele que aceita seu fim, encontra uma saída. Aceitar meu fim? Seria isso uma instrução? Um aviso? Com lágrimas nos olhos, olhei para o reflexo distorcido que se aproximava. Senti o toque gélido de sua presença e, no último momento, fechei os olhos e sussurrei. Eu aceito. O silêncio tomou conta do ossário. Quando abri os olhos, estava do lado de fora, encharcado pela chuva. O ossário estava fechado, como se nunca tivesse sido aberto. Mas algo estava errado. Minha mão, ainda segurando o caderno, agora o via vazio. Nenhuma palavra, nenhuma lembrança, apenas uma página com uma nova inscrição. Próximo. Eu nunca contei essa história a ninguém, mas toda noite, desde aquele dia, sinto o mesmo toque frio e o medo me consome, porque sei que um dia alguém encontrará outro caderno com o nome dele escrito, e então, finalmente, será o meu momento de substituir o próximo. Essa foi a noite em que descobri que o ossário do cemitério não guarda apenas ossos esquecidos, mas também almas aprisionadas em um ciclo interminável de terror. E se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Histórias como essa só existem porque vocês continuam apoiando o canal. E me contem nos comentários o que vocês fariam se encontrassem um caderno com seu nome em um lugar como esse. Espero que vocês nunca precisem descobrir. Até o próximo vídeo, se houver um próximo. Naquela noite, o vento frio parecia carregar algo mais além de seu toque gelado. Quando a escuridão cobriu o cemitério, os sussurros das lápides não foram mais apenas o eco do tempo. Algo mais despertava. Algo que não deveria ser despertado. Eu, o guardião daquele lugar, sempre soube que havia algo errado com aquele ossário, mas nunca imaginei o que a noite me reservava.
O primeiro grito não veio de uma boca viva, e o pavor tomou conta de tudo ao redor. Algo estava prestes a acontecer, e eu não podia parar. O cemitério não era como os outros. Quando as pessoas passavam por ali, a maioria não notava o que estava abaixo da superfície. Mas eu, que trabalhava como zelador daquele lugar há anos, sabia que algo estava fora do lugar. Não é normal que uma área de descanso eterno tenha um ossário tão grande, repleto de ossos esquecidos, de corpos enterrados ali de gerações passadas. E ainda assim, ninguém questionava. Era só mais uma parte do cemitério que passava despercebida pela maioria. Mas eu sempre soube que algo aguardava ali. Algo que só se revelava nas noites mais escuras, quando o vento trazia aquele cheiro indescritível de putrefação. Eu não me importava de estar sozinho. O trabalho era simples e as poucas visitas de familiares dos falecidos não me incomodavam. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O vento estava mais forte e o som das árvores balançando parecia mais inquietante do que o habitual. Fui até o ossário para verificar se estava tudo em ordem, mas ao me aproximar da entrada, o ar ficou mais denso, mais pesado, como se algo estivesse me observando. Antes de entrar, vi algo que me fez hesitar. Um pedaço de madeira, visivelmente velho, quebrado na entrada. Não estava ali antes. Uma sensação estranha tomou conta de mim, mas eu ignorei. Fui adiante. Eu entrei no ossário com o coração batendo mais rápido do que o normal. O cheiro, aquele odor abafado e antigo, parecia impregnar o ar, fazendo com que o espaço se sentisse ainda mais opressor. As prateleiras de madeira estavam lotadas de ossos, fragmentos e restos que não pertenciam a um só corpo. Aqueles fragmentos eram de pessoas que nunca tinham sido identificadas, ou cujos familiares jamais haviam voltado para fazer as honras devidas. Era como se o tempo tivesse engolido essas pessoas, deixando-as para sempre perdidas nas sombras daquele lugar. No canto mais afastado, eu notei uma vela apagada, uma vela que não deveria estar ali. A última vez que fiz a ronda, ela estava acesa. Era o tipo de coisa que não dava para ignorar, mas eu tentei. Em vez de dar atenção a essa vela, decidi verificar as prateleiras, como sempre fazia. Quando coloquei a mão em um dos ossos que estava fora do lugar, algo mudou no ambiente. O ar ficou mais denso e a temperatura pareceu cair vários graus, até o ponto em que eu podia ver a própria respiração se condensando no ar. De repente, uma batida distante fez o eco daquelas paredes envelhecidas ressoar em meus ouvidos. Não era uma batida qualquer, mas algo mais profundo, como se as próprias paredes do ossário estivessem se mexendo. Não era possível, mas ali estava. Algo estava sendo movimentado por dentro. Olhei ao redor, mas não vi nada. Aquele som não estava vindo de fora, mas de dentro das paredes de pedra. Tentei afastar o pensamento de que poderia ser algo sobrenatural. Como um homem prático, só acreditava no que via. Mas naquele momento, percebi que estava começando a questionar tudo o que eu sabia sobre aquele lugar. Uma sensação de aperto no peito me tomou, e a ideia de sair nunca havia me ocorrido com tanta força. No entanto, alguma coisa, algo indefinido, me fez ficar. Então, decidi ir até o fundo do ossário, onde os restos mais antigos estavam guardados. À medida que me aproximava, senti os ossos sob meus pés rangendo de uma forma que não era normal. E então, tudo parou. O vento cessou. O som das batidas cessou. O silêncio tomou conta daquele espaço, como se o próprio tempo tivesse pausado. Eu não sabia o que esperar, mas algo me dizia que estava prestes a descobrir. Cheguei ao fundo do ossário, onde as prateleiras antigas estavam repletas de ossos, alguns quase desintegrados pelo tempo, outros perfeitamente preservados. Mas havia algo diferente ali, algo que não se encaixava. No centro da prateleira mais baixa, bem à minha frente, um conjunto de ossos estava disposto de maneira estranha, formando um círculo perfeito. Eu não sabia o que pensar. Aquela disposição não parecia ter sido feita por um acidente.
nem pelo tempo. Alguém ou algo tinha colocado aqueles ossos ali de forma deliberada. Meu corpo estava tenso, como se estivesse sendo observado por algo invisível, mas em um momento de pura curiosidade, ou talvez loucura, eu me agachei para investigar mais de perto. Foi quando percebi o detalhe mais horrível de todos. Entre os ossos havia um objeto, algo que não deveria estar lá, algo moderno em meio ao caos de restos mortais. Era um pedaço de papel. Desdobrei com cuidado, minhas mãos trêmulas, e o que vi me fez parar o tempo por um segundo. Era uma fotografia desbotada, mas o suficiente para entender. A imagem mostrava um homem e uma mulher, ambos sorrindo, mas havia algo estranho nela. O homem estava de uniforme, talvez algum tipo de oficial, e a mulher parecia estar em um estado de completo pânico. Olhei mais de perto e então percebi a mensagem escrita nas costas da foto. O próximo é você. A foto tremia em minhas mãos, como se estivesse viva. E no exato momento em que ali, um som abafado veio de dentro da parede à minha esquerda. A terra, que até então parecia estável, começou a tremer sob meus pés. O chão começou a se abrir em fissuras que se alargavam rapidamente, como se algo estivesse tentando sair de dentro da terra. O medo tomou conta de mim. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma figura apareceu à minha frente, emergindo das sombras. Não era humana, ou pelo menos não parecia ser. Uma silhueta se formava, uma entidade indistinta que se movia como se fosse feita de trevas. O vento aumentou e o cheiro, aquele mesmo cheiro insuportável, tomou o lugar. A presença daquela coisa me paralisou. Eu sabia que não podia lutar, sabia que nada poderia salvar-me agora. Foi quando ouvi uma voz sussurrando ao meu ouvido. Você sabe o que fizemos. Eu tentei gritar, mas nada saiu. A sensação de ser consumido por algo maior, algo antigo e imortal, tomou conta de mim, e a escuridão ao meu redor parecia crescer sem fim. O ar estava pesado, e a escuridão à minha volta se tornava quase palpável. Cada passo que eu dava dentro daquele ossário parecia ecoar de uma maneira estranha, como se a própria terra estivesse me observando. O silêncio era absoluto, mas algo ainda estava ali, se escondendo nas sombras. Minha mente estava à beira do colapso, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia mais tempo para questionamentos. Eu estava começando a perder a noção do tempo, os minutos se arrastando e o medo tomando conta de mim, quando uma vibração leve percorreu o chão sob meus pés. Não era o vento ou o som de algum animal. Era algo muito mais profundo, algo que vinha do fundo daquele lugar amaldiçoado. O cheiro de morte estava no ar, mais intenso do que nunca, como se o próprio ossário estivesse vivo e respirando com uma vontade própria. Olhei ao redor, e foi quando reparei nas ossadas ao meu redor, espalhadas de maneira cada vez mais caótica. Não era apenas uma questão de corpos esquecidos. Parecia que os restos mortais estavam sendo reorganizados, como se algo estivesse tentando recriar um padrão, um design sombrio. Minha mente estava turva, mas mesmo assim não consegui deixar de olhar para um ponto específico no centro do ossário. Uma figura estava lá, em pé, cercada por ossos e fragmentos. Eu não a vi antes, não tinha notado sua presença até aquele momento. Ela não estava viva, mas também não estava morta. Era uma presença intangível, uma sombra que se movia com uma quietude ameaçadora. A figura não falava, mas algo em sua postura me dizia que ela estava esperando. Eu tentei me aproximar, mas uma força invisível me impediu de dar mais um passo. O ar ficou ainda mais denso, quase insuportável, e então algo se mexeu atrás de mim. Girei bruscamente, mas não havia mais ninguém. O ossário estava vazio, exceto por mim e pela figura à frente. E de repente, uma onda de desespero tomou conta de mim, um sentimento de que não era mais o mesmo, de que eu estava sendo transformado, consumido por aquele lugar. A figura começou a se mover, sua silhueta ficando cada vez mais nítida, até que pude ver sua face, ou o que restava dela.
Seus olhos estavam vazios e sua boca, embora imóvel, parecia emitir um som baixo, como um sussurro de algo que nunca deveria ser ouvido. Ela me observava como se me conhecesse, como se eu fosse parte de algo maior, mais profundo, mais antigo do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Foi nesse momento que percebi o pior. Não havia mais como escapar. Não era só um lugar amaldiçoado. Não era só o ossário. Aquele cemitério, com seus ossos e suas sombras, havia me marcado de uma maneira irreversível. Eu estava sendo consumido por ele, transformado em mais uma alma perdida, destinada a vagar ali para sempre, entre os ossos, entre os mortos. A figura deu um passo à frente e a escuridão me envolveu completamente. Não havia mais som, não havia mais ar. Eu já não sabia mais onde terminava o cemitério e onde começava o vazio. E assim, a escuridão me consumiu. O ossário, os restos dos corpos, a figura que me observava, tudo foi se tornando uma lembrança distante, um pesadelo que nunca poderia ser esquecido. O que aconteceu comigo ali, dentro daquela sala de ossos, nunca poderá ser contado em sua totalidade. O cemitério, com seu silêncio mortal, nunca permitirá que quem entra em seus domínios saia incólume. Se você gostou dessa história, não se esqueça de conferir outras aqui no canal. Assine o canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também têm a coragem de mergulhar no desconhecido. O terror nunca para. E aqui, a escuridão está sempre esperando pelo próximo, que se atrever a cruzar seus limites. Nunca pensei que iria ser desafiado a entrar em um lugar como aquele. Já estava acostumado com o silêncio macabro dos ossários, com a frieza das paredes que guardam os restos daqueles que, em vida, nunca foram lembrados. Mas aquela noite foi diferente. A chuva torrencial lá fora não era nada perto da tempestade que se desenhava no interior daquelas paredes, onde milhares de ossos repousavam, esperando ser descobertos. Eu, um simples zelador do cemitério, nunca imaginei que o que eu veria dentro daquela parede de ossos mudaria minha vida para sempre. O cemitério sempre foi um lugar tranquilo para mim. Eu costumava caminhar entre as lápides, com o som abafado da terra molhada sob meus pés, sentindo uma paz inquietante no ar. Mas aquele cemitério, com sua grande parede de ossário no fundo, tinha algo diferente. Era um lugar com uma história obscura que poucos conheciam. Uma história que eu só vim descobrir quando fui designado para o turno da noite. A parede de ossos ficava ali, atrás da capela de pedra, onde ninguém ousava entrar, e sua existência era mencionada em poucas palavras sussurradas entre os mais antigos funcionários. Naquela noite, a chuva não parava. Eu ouvi o som da água batendo contra a vidraça da pequena sala onde eu ficava, guardando as chaves e os registros. O vento forte trazia consigo um cheiro que nunca consegui identificar. Não era o cheiro comum da terra ou da vegetação. Era mais denso, mais pesado. As pessoas sempre falavam sobre o lugar com respeito, quase com medo, como se ele fosse um ponto de conexão entre o que é visível e o que está enterrado. Não apenas sob a terra, mas também nos recantos mais escuros da alma humana. O que me fazia ter uma sensação de desconforto ainda mais estranha era o fato de que ninguém nunca se aproximava da parede do ossário. Nem mesmo os trabalhadores mais antigos, aqueles que haviam passado décadas ali. Diziam que, na parede, estavam guardados os restos de vários corpos, misturados com os de outras vítimas que nunca haviam sido identificadas, como se o lugar fosse um local de esquecimento onde os mortos passavam a não ter nome. E o que mais me intrigava era o fato de que os ossos, por mais antigos que fossem, pareciam sempre ter uma nova camada de sujeira, ou até mesmo uma estrutura ligeiramente modificada, como se algo estivesse constantemente ali, mexendo-os.
Naquela noite, com o som da chuva intensificando o ambiente já abafado, algo dentro de mim me dizia que eu precisava entender o que estava atrás daquelas paredes. Talvez fosse o tédio, ou talvez fosse o impulso de finalmente descobrir o que todos os outros estavam evitando. Com uma lanterna em mãos, segui em direção ao local. O ar ficou mais gelado à medida que me aproximava, e por mais que tentasse ignorar, uma sensação de desconforto crescente tomava conta de meu corpo. No fundo, eu sabia que aquela noite não seria como as outras. Algo estava esperando por mim ali. À medida que eu me aproximava da parede de ossos, o ar parecia ficar mais denso, como se a atmosfera em si estivesse carregada de algo indefinido. Cada passo que dava fazia com que o som da chuva lá fora se distanciasse, como se o tempo se arrastasse de maneira surreal, fazendo com que eu me sentisse cada vez mais dentro de um outro mundo. Minha lanterna lançava sombras longas nas paredes e nas pedras, e o chão estava coberto de uma fina camada de lama que parecia grudada, como se estivesse retendo algum segredo que não queria ser descoberto. A parede de ossário não era apenas uma construção comum. Ela estava em uma área isolada, longe dos túmulos de família e das lápides com nomes ainda frescos. Era uma parede alta, que se erguia com uma imponência opressiva, como se quisesse esconder o que estava atrás dela. Eu observei a estrutura com mais atenção e percebi que, ao contrário das outras partes do cemitério, aquela parede não estava coberta de musgo ou mesmo de sujeira do tempo. Ela estava anormalmente limpa, quase como se tivesse sido restaurada recentemente. Mas não havia nenhuma explicação lógica para isso. Era estranho como ela se destacava, apesar de sua aparência desgastada e envelhecida. O cheiro de decomposição era mais forte ali, e eu não conseguia entender por que aquela parte do cemitério, aparentemente abandonada, estava tão bem conservada. O que mais me inquietava era a sensação de que havia algo observando. Uma presença invisível que me seguia com cada movimento, como se a própria parede estivesse consciente de minha aproximação. Fui até a base da parede e notei algo ainda mais perturbador. Algumas das pedras ao redor estavam ligeiramente desalinhadas, como se algo ou alguém tivesse tentado movê-las recentemente. O pavor tomou conta de mim por um momento, mas não retrocedi. Eu precisava saber o que estava escondido ali. Fui até um canto da parede, onde uma pequena abertura, quase imperceptível, se mostrava. Parecia ter sido escavada deliberadamente, mas não com intenção de revelar algo, mas como se fosse uma forma de represar aquilo que não deveria ser tocado. A lanterna tremia em minha mão enquanto eu me aproximava, e os sons da chuva e do vento pareciam desaparecer por completo. Naquele silêncio absoluto, um som baixo e abafado começou a se fazer presente. Era como se algo estivesse arranhando a superfície da parede do outro lado. Algo que não era humano. Minha respiração se acelerou e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Não sabia se era o medo tomando conta de minha mente, mas algo naquele lugar parecia me desafiar a ir mais fundo, a cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. Com o coração acelerado, finalmente toquei uma das pedras soltas, empurrando-a levemente. A parede cedeu e o barulho fez o eco do cemitério se esticar no ar, criando uma tensão que eu jamais havia sentido. A rocha deslizou para o lado, revelando um pequeno espaço escuro e úmido atrás da parede. No interior, havia algo que me fez congelar por um instante. Uma caixa de madeira antiga, com símbolos estranhos gravados em sua superfície, como se alguém tivesse tentado selá-la com algo além da mera linguagem humana. Ao olhar para dentro, o que encontrei foi algo que jamais poderia ter imaginado. Minha mão ainda tremia enquanto eu observava a caixa de madeira. Os símbolos gravados nela pareciam pulsar com uma energia própria, como se estivessem vivos. Era um detalhe pequeno, mas que fazia meu estômago se revirar.
Não consegui evitar o impulso de abrir a caixa, embora minha mente gritasse para que eu não o fizesse. A lâmpada da minha lanterna piscou brevemente, como se algo estivesse interferindo na luz. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu continuei, como se uma força invisível me puxasse para aquele objeto. Com um esforço levantei a tampa da caixa. O som de madeira rangendo foi ensurdecedor naquele silêncio, e por um momento achei que o cemitério inteiro tivesse parado para ouvir. Dentro da caixa, algo estava depositado, uma pequena pilha de ossos, mas não ossos comuns. Eles estavam de alguma forma entrelaçados, formando uma estrutura quase humana, mas com distorções grotescas. Alguns eram mais finos do que ossos humanos normais, outros mais largos, como se houvesse algo de errado com sua formação. A parte mais perturbadora, no entanto, eram os pequenos pedaços de pele e tecido que ainda estavam presos aos ossos, preservados de forma antinatural, como se o tempo não tivesse tocado ali. Meu corpo estremeceu. Eu sentia que algo havia sido despertado, que algo estava prestes a acontecer, e o terror se apoderou de mim. O ar ao redor da caixa parecia ficar mais pesado, mais denso, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Então, um som de batidas fracas, quase imperceptíveis, veio de dentro da parede. Era como se alguém ou algo estivesse tentando sair dali. Eu olhei fixamente para os ossos e foi quando percebi. Os ossos estavam se movendo. Lentamente, mas de forma clara. Os fragmentos de carne ainda se mexiam, como se fossem invadidos por alguma força desconhecida. A luz da lanterna piscou novamente, mais forte dessa vez, e eu vi algo que fez meu sangue congelar. Uma figura semi-translúcida apareceu no canto da minha visão. Uma silhueta pálida e deformada, como se fosse feita de sombras, mas com um semblante humano. O ar ficou ainda mais gelado e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, cortado apenas pelo som das batidas, mais fortes agora, vindo de dentro da parede. Era como se o próprio cemitério estivesse vivo, respirando através das rachaduras da parede do ossário. Eu queria correr, mas meus pés estavam fixos no chão. A figura parecia estar se aproximando lentamente, movendo-se como se fosse parte da própria escuridão que preenchia o ambiente. E então eu ouvi a voz, baixa e quase inaudível, como um sussurro, mas que cortou o ar com a clareza de um grito. Volte para onde pertencem. Foi o que bastou para que a parede começasse a se mover. As pedras se deslocaram violentamente, como se algo estivesse tentando escapar de dentro, algo que jamais deveria ter sido libertado. A parede se abriu com um estrondo ensurdecedor, e antes que eu pudesse reagir, uma força sobrenatural pareceu tomar conta do espaço. As pedras começaram a se mover sozinhas, deslocando-se para o lado com um som de rachaduras profundas. Eu senti um vento gélido sair de dentro da parede. Um vento tão forte que me fez dar um passo para trás, meu corpo inteiro tremendo. A figura que eu havia visto se materializou ainda mais perto, agora mais nítida, com detalhes grotescos, como se fosse um cadáver em decomposição que tivesse se reerguido do além. Os ossos que estavam na caixa agora se erguiam, contorcendo-se como se estivessem vivos, esticando-se e se retorcendo de forma antinatural. Eu não conseguia pensar, não conseguia respirar direito. O medo tomava conta de mim de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Meu corpo estava paralisado pela presença dessa criatura, pela força invisível que se espalhava pela sala. As pedras que estavam sendo deslocadas formaram uma espécie de abertura para uma câmara secreta, um espaço atrás da parede onde algo escuro e profundo aguardava para ser revelado. De dentro dessa câmara, uma voz conhecida ecoou. Não uma voz humana, mas uma voz que parecia carregar o peso de um milênio. Você pensou que o cemitério era apenas um lugar de descanso, mas ele é um elo, uma ponte entre este mundo e o outro. Você é o escolhido para manter o segredo,
ou será esquecido, como todos os outros. Foi nesse momento que eu percebi: não havia como escapar. Não era só o ossário que estava guardando os restos de corpos antigos e esquecidos. Era o cemitério inteiro que estava sendo alimentado por uma força sombria, uma energia que se renovava com cada novo corpo enterrado. A parede de ossos não era apenas uma construção física, era uma barreira, uma prisão para algo muito mais antigo e maligno, que se alimentava da morte e da dor. Antes que eu pudesse reagir, a abertura na parede se fechou repentinamente e tudo se acalmou. O som da chuva e do vento cessou de repente, e a sensação de terror se dissipou, mas uma nova presença se fez sentir. Algo havia mudado ali, algo que eu não conseguiria entender completamente, mas que sabia que agora fazia parte de mim. Eu havia tocado o que não deveria ser tocado, e o cemitério, com seus segredos, nunca mais seria o mesmo para mim. Eu saí daquele lugar, mas sabia que não poderia escapar daquilo. O que vi naquela noite ficaria comigo para sempre. E se por acaso você um dia passar por aquele cemitério e sentir um calafrio inexplicável, saiba que ele está esperando e que a parede de ossos ainda guarda algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Se você achou essa história aterrorizante, imagina o que mais pode estar escondido nas sombras dos lugares que evitamos. Não deixe de conferir outros vídeos aqui no canal, onde cada história é mais sombria que a anterior. Inscreva-se, curta e compartilhe com aqueles que também adoram um bom conto de terror. E se você já sentiu aquela sensação estranha de que algo está te observando em um cemitério, talvez você esteja mais perto do que imagina da verdade. Deixe nos comentários o que achou dessa história e, quem sabe, você pode ser o próximo a descobrir o que está realmente por trás dos ossários antigos. Até a próxima, se você tiver coragem.